E aí, pessoal, beleza? Dando continuidade aqui aos nossos estudos referentes aos direitos humanos, peço licença mais uma vez para entrar na sua casa e agradeço, tá? Pela oportunidade de bater um papo com vocês e, sobretudo, aprender com vocês, né? Eu aprendo muito, vocês não têm ideia. Muitas pessoas que assistem às nossas aulas entram em contato comigo, têm algumas dúvidas, faz a gente pesquisar, faz a gente pensar, tá bom, pessoal? Então, vocês como alunos, façam nós, professores, façam que nós pensemos também, tá bom? A gente nunca está pronto no nosso processo de conhecimento, ok? Então eu agradeço sempre pela oportunidade de bater esse papo com vocês. O tópico que eu gostaria de iniciar aqui com vocês, nós vamos demorar mais ou menos uma hora, mais ou menos, a gente vai ter mais de um bloco, portanto, é o tópico de características dos direitos humanos. Vamos pôr na lousa? Vamos lá? Características dos direitos humanos. Características. Vem cá, que eu vou explicar uma primeira coisa para vocês. Se você está estudando para concurso de nível médio, concurso de técnico, geralmente, isso aqui é objeto mais ou menos de 30% de uma prova de direitos humanos. Se no seu concurso, nível médio, tem direitos humanos, cerca de 30% do que vai aparecer na sua prova é isso aqui. Características. Se você está estudando para um concurso de nível superior, a incidência é 10%, mas 10% ainda é bastante coisa, tá bom? Estou falando assim, portanto, que é uma das matérias quantitativamente mais importantes da disciplina de direitos humanos. A segunda questão que eu quero trabalhar com vocês é o seguinte, pessoal, os direitos humanos, o conceito de direitos humanos não é um conceito estritamente jurídico, vou repetir, o conceito de direitos humanos não é um conceito estritamente jurídico. É óbvio que a gente que atua no âmbito do direito, eu sou um professor de direito, a gente sempre tenta puxar para o nosso lado, né? A gente sempre tenta dar um conceito juridicizado, com todas aquelas expressões difíceis, etc. Mas o conceito de direitos humanos, a rigor, não é um conceito apenas do direito. Rafael, não entendi. O que você está querendo dizer? Pessoal, tanto há direitos humanos, quando você prevê um documento internacional, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, isso é direitos humanos, tá? Então é um conceito mais juridicizado. Agora, existem direitos humanos também quando, através de uma pesquisa tecnológica, você consegue fazer brotar alimento em um terreno climaticamente hostil. Isso é direitos humanos também. E é um conceito que não tem nada a ver com direito. Você tem um solo, ali não dá nada, não cresce nada, você consegue fazer brotar alimento ali, crescer comida para matar a fome da população. Não é um conceito de direito. Isso não é um tema de direito. E é direitos humanos. Então, uma primeira característica dos direitos humanos, uma característica macro dos direitos humanos, é o fato de que os direitos humanos não são um conceito fechado e que, quando você analisa as características micro, que a gente vai ver a seguir, quando você analisa as características micro, elas se aplicam tanto ao âmbito jurídico quanto ao âmbito não jurídico. O conceito de direitos humanos, portanto, pessoal, é ligado ao direito, como regra, mas é ligado também à física, à matemática, à sociologia, à química, à biologia, à filosofia, à antropologia. Você consegue extrair manifestações dos direitos humanos. Tudo bem, pessoal? Então, a primeira característica macro dos direitos humanos, o conceito não é jurídico, e quando você forma a reunião das características micro, que a gente vai ver, essas características são aplicadas a âmbitos que não apenas o âmbito jurídico. Tudo bem? Então, pessoal, a gente vai analisar aí algumas características. Rafael, eu estou lendo no livro do fulano de tal e ele fala que existem 5 características. Eu estou lendo no livro do ciclano de tal e ele fala que existem 10 características. E agora? Quem está certo, quem está errado? Pessoal, não tem quem está certo, quem está errado. Cada doutrinador costuma trazer a sua própria classificação, as suas próprias características de direitos humanos. É natural, é uma licença poética, digamos assim, de quem está escrevendo o livro. O que eu me proponho a fazer? Eu resolvo muitas provas de direitos humanos e de direito constitucional. Boa parte das nossas aulas, da nossa preparação para aulas, consiste em responder provas, responder questões objetivas e discursivas. Somando a isso, eu procuro pegar, fazer um apanhado da doutrina e ver a maneira que cada doutrinador classifica, traz as suas características de direitos humanos, e eu tentei trazer aqui para vocês. Entenderam? Para a gente se preparar especificamente para um concurso. Para você não ter que ficar lendo 5, 6, 7 livros de autores diferentes para aprender quais são todas as características, afinal, dos direitos humanos. Tudo bem, pessoal? Então, a minha intenção nessas nossas aulas a respeito de características é ser um facilitador para vocês. Tá bom, pessoal? Na lousa, vamos ver a primeira característica. Na lousa comigo. A primeira característica, pessoal, lembrando sempre que o conceito de direitos humanos não é um conceito jurídico, insisto. Quer dizer, não é um conceito apenas jurídico. Primeira característica,
Historicidade. Historicidade. Olha só, você vai colocar assim, ó. Os direitos humanos não são fruto de um acontecimento específico. Aí você vai complementar o seguinte, ó. Os direitos humanos são mutáveis. São mutáveis. Adaptáveis. Tô grifando, hein? Aperfeiçoáveis. Vem comigo? Historicidade, os direitos humanos não são fruto de um acontecimento específico. São mutáveis, adaptáveis, aperfeiçoáveis. Olha que interessante. Falei para vocês na nossa aula anterior que os direitos humanos observam um processo evolutivo contínuo de toda a história da sociedade. É o que difere dos direitos humanos, inclusive dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, como eu disse, analisam a evolução de uma sociedade de um determinado país. Os direitos humanos analisam a evolução da sociedade como um todo. E esse processo evolutivo é um processo naturalmente histórico. Estou querendo dizer o seguinte, pessoal, o que não era direito humano em um dado momento do passado, pode ser direito humano hoje. Pode ser que no futuro a gente esteja falando de direitos humanos que a gente nem imagina que possa existir. Olha que maluco, já pensaram? Vem aqui comigo, vamos fazer um raciocínio simples aqui. Já pensaram lá se os direitos humanos eles fossem estáticos? Se eles não se submetessem a um processo evolutivo? 1200 antes de Cristo, por exemplo. Vem alguém e fala o seguinte, tem que ser garantido o acesso à internet de banda larga como direitos humanos. Pessoal, não sabia nem que não tinha nem energia elétrica, não tinha nada. Mas você vai falar que isso é... Como que você conseguiria pensar que a internet de banda larga seria um direito humano, por exemplo? Os direitos biológicos. Olha que coisa maluca. Você não conseguiria pensar. Exatamente por quê? Porque é um processo evolutivo. A sociedade traz as suas necessidades e os direitos humanos tentam acompanhar essas necessidades. De maneira que os direitos humanos ajudam a moldar a sociedade e a sociedade ajuda a moldar os direitos humanos. Muito cuidado com isso aqui que eu falei, hein, pessoal? Não estou falando que é uma via de mão única. Eu estou falando sim que é uma via de mão dupla. Não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla. Os direitos humanos ajudam a moldar a sociedade. A sociedade ajuda a moldar os direitos humanos em um processo histórico, evolutivo e contínuo. Isso decorre, pessoal, uma expressão que é muito comum de aparecer em concurso público. Vamos colocar lá na lousa? Dentro aqui da historicidade? Estou falando para vocês que a historicidade, os direitos humanos não são fruto de um acontecimento específico. Eles são mutáveis, adaptáveis, aperfeiçoáveis. Agora é fundamental que vocês entendam, hein? Olha aqui. Os direitos humanos andam para frente. Olha a minha flechinha, pessoal. Os direitos humanos andam para frente. Rafael, você pode ser mais técnico? Posso sim, pessoal. É uma expressão que pode aparecer na sua prova. Sabe qual é? Proibição do retrocesso. Pode aparecer essa expressão aqui, ó, quando se fala da característica da historicidade. Rafael, o que é proibição do retrocesso? Simples, é a ideia de que os direitos humanos andam para frente. Vem aqui que eu vou explicar para vocês. Considerando que os direitos humanos são uma conquista histórica da sociedade, você precisa sempre evoluir, jamais involuir. Rafael, eu já estudei proibição do retrocesso no direito ambiental. Eu já estudei proibição do retrocesso no direito do trabalho. Eu já estudei proibição do retrocesso no direito constitucional. A proibição do retrocesso, a noção da proibição do retrocesso vem da onde? Vem aqui. A matriz genérica dos direitos humanos, da proibição do retrocesso, a matriz da proibição do retrocesso são os direitos humanos. Proibição de retroceder, você não pode andar para trás. É óbvio que em dados momentos da história, os direitos humanos ficam um pouco atribulados, né? Eles são um tanto esquecidos. Você não pode negar, por exemplo, que a Segunda Guerra Mundial foi um hiato na observância dos direitos humanos. As coisas que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial, passaram longe de um respeito aos direitos humanos. Agora, quando a Segunda Guerra Mundial terminou, você tem uma espécie de atividade de tirar o atraso, porque depois que acabou a Segunda Guerra, parece que
A comunidade internacional acordou e falou, agora a gente vai consagrar, vai proteger, vai normatizar, vai criar sistemas, vai criar documentos, vai criar tribunais, etc, etc, etc. Veja, portanto, que mesmo durante os períodos mais atribulados da nossa história, os direitos humanos não foram esquecidos. De maneira tal que o homem extraiu um aprendizado no sentido de evoluir em sede de direitos humanos. Disso decorre a ideia de proibição do retrocesso. Os direitos humanos andam para frente. Os direitos humanos não andam para trás. O que você tem conquistado hoje deve ser garantido, deve ser um direito adquirido seu. De maneira que no futuro, o que você conquistou hoje não pode ser simplesmente extirpado, não pode ser retirado. Você deve ir evoluindo e conquistando gradativamente novos direitos e novos deveres humanos, que a gente vai trabalhar isso também. Não só de direitos humanos sobrevive essa disciplina. Também existem os deveres humanos que a gente vai trabalhar. Ok, pessoal? Então essa é a característica da historicidade. Na lousa, para a gente colocar a próxima característica, que na verdade é uma decorrência dessa, né? Então, a primeira característica é a historicidade, né? Vamos ver a segunda? Vou colocar aqui na lousa. Segunda característica, você vai colocar mobilidade e dinamismo. Pessoal, é aquilo que eu já falei, tá bom? Eu não vou me alongar muito aqui, não. Mobilidade e dinamismo. Por serem históricos, é uma decorrência da primeira característica, né? Por serem históricos, os direitos humanos estão em constante modificação. Lembra daquele exemplo que eu dei? Chega a ser ridículo o exemplo que eu dei, né? Você imagina um documento, 1200 a.C., prevê o direito humano à internet banda larga? Você nem sabia que um dia ia ter internet. Por quê? Porque é uma ideia de evolução, tá bom, pessoal? Agora essa terceira é que mais cai. Eu vou pular direto para a terceira característica. Fica comigo na lousa. Terceira característica, universalidade, pessoal. E aqui nós temos alguns apontamentos para fazer. Universalidade. A gente vai tocar a nossa aula aqui até o fim na característica da universalidade. Bom, por hora coloca um conceito assim, ó. Pela universalidade, os direitos humanos destinam-se a todos os seres humanos. Aí você complementa. Independentemente de raça, cor, credo ou ideologia. Pessoal, vem aqui comigo. Os direitos humanos destinam-se a todos os seres humanos, independentemente de raça, cor, credo ou ideologia. Bom, característica da universalidade é que os direitos humanos se aplicam para todos, independe da crença que você tem. Ah, eu sou católico, então eu tenho mais direito humano do que alguém que é muçulmano. Não tem nada a ver, nada a ver. Direito humano é para todo mundo. Ah, eu sou negro, então eu tenho mais direito humano do que alguém que é branco. Negativo. Eu sou palmeirense, então eu tenho mais direito humano do que alguém que é corintiano. Pessoal, não. Direito humano é para todos. Que nem eu disse para vocês logo no começo. Não existem direitos humanos dos negros, das mulheres, dos deficientes, direitos humanos do Brasil, direitos humanos da Argentina, dos Estados Unidos. Direitos humanos é direitos humanos e pronto, acabou. O que você tem são pormenorizações casuísticas de acordo com eventuais necessidades. Pois bem, aí você pode ver no seu concurso a seguinte pergunta, ó, na forma de teste ou na forma de questão discursiva. Pode aparecer assim, ó. A proteção prioritária. Pode aparecer a seguinte indagação. A proteção prioritária a determinados grupos fere a característica da universalidade dos direitos humanos? Pode vir a aparecer assim na sua prova. Vou repetir a pergunta. A proteção prioritária de determinados grupos fere a característica da universalidade dos direitos humanos? Rafael, o que você está querendo dizer? Pessoal, em determinados casos, a gente tem que conferir ao indivíduo maiores doses de proteção. Por quê? Ou por se tratar de uma minoria, ou por se tratar de um grupo vulnerável, um sujeito historicamente desprotegido. Você precisa conferir uma maior dose de proteção. No intento de garantir o quê? Aquilo que a gente estuda em direito constitucional, que a gente chama de igualdade, no seu aspecto material, no seu aspecto substancial. A gente não estuda em direito constitucional que a igualdade pode ser formal ou material. A igualdade formal é tratar a todos igualmente, certo? E a igualdade material é tratar os desiguais de forma desigual.
a fim de equiparar forças, de colocar todos em um mesmo patamar de fruição de direitos e deveres. Então, em determinados casos, pessoal, você precisa conferir maiores doses de proteção. A gente pode fazer isso através de políticas públicas, de legislações protetivas, de conceituar, saber conceituar o que é uma minoria, o que é um grupo vulnerável. A pergunta que eu faço é, essas doses específicas de proteção a determinados grupos ferem a característica da universalidade dos direitos humanos? E você vai responder sem medo. Não. Não. A proteção prioritária a determinados grupos de pessoas não fere a característica da universalidade dos direitos humanos. Qual que é o fundamento? Igualdade em sentido material ou igualdade em sentido substancial. Proteger sujeitos historicamente desprotegidos. Guetos de obscurantismo social. Rafael, você pode dar exemplos para que eu entenda mais ou menos o que seria essa proteção prioritária a determinados grupos? Bom, um primeiro exemplo que eu posso trazer para vocês é aquela velha distinção a respeito do que é minoria e do que é grupo vulnerável. Rafael, todo grupo vulnerável é uma minoria? Toda minoria é um grupo vulnerável? Olha que interessante. O que é uma minoria? O que é um grupo vulnerável? Vou explicar para vocês que vocês não entendam, não se esqueçam mais. A minoria, pessoal, a minoria é um conceito quantitativo. Um conceito quantitativo. Já o grupo vulnerável é um conceito qualitativo. Vou repetir. Minoria é um conceito quantitativo. Grupo vulnerável é um conceito qualitativo. Rafael, continuo não entendendo. Pessoal, existem determinados grupos que, muito embora sejam minoria, não precisam de uma proteção maior do Estado, enfim, de políticas públicas, etc. Por exemplo, as pessoas, os brasileiros que ganham mais de 100 milhões de reais por ano. Um exemplo. É uma minoria? É óbvio que é. Nossa população é uma população de classe média baixa. A gente ainda tem um índice de pobreza alarmante, estarrecedor, triste. É uma minoria, mas não precisa de uma proteção maior. Por quê? Ó, pessoal, essas pessoas elas estão longe de ser sujeitos historicamente desprotegidos. Veja, portanto, que nem sempre o fato de haver uma minoria significa que você vai ter que dar uma proteção especial. Agora, em alguns casos, minoria precisa sim de uma proteção especial. Rafael, você pode dar um exemplo de minoria? Posso. Os índios. Os índios. Quando os portugueses aqui chegaram, eles eram maioria. Eles eram os donos aqui da terra, certo? E com o tempo eles foram sendo dizimados e hoje a população indígena brasileira é praticamente incipiente. É uma minoria? É uma minoria. Merece dose especial de proteção? Merece dose especial de proteção. É uma minoria. Nesse caso, é uma minoria que necessita ser protegida. Tá bom? Rafael, e grupo vulnerável? O que é o grupo vulnerável? Você falou para mim que o grupo vulnerável é um conceito qualitativo. Pessoal, por que é um conceito qualitativo e não quantitativo? Porque o grupo vulnerável, pessoal, pode tanto ser uma minoria como pode não ser. Vou repetir. O grupo vulnerável tanto pode ser uma minoria como pode não ser uma minoria. Quer que eu dou um exemplo para vocês? A mulher. A mulher é um grupo vulnerável? É um grupo vulnerável. Se a gente parar para pensar que somente a Constituição Federal de 88 equiparou efetivamente homem e mulher, olha que coisa maluca, não tem 30 anos que o nosso ordenamento equiparou efetivamente homem e mulher. A mulher é um grupo vulnerável. Agora, a mulher é minoria? Não é, pessoal. A gente pegar os dados aí do IBGE, eu acho que a população brasileira já é majoritariamente feminina. Já tem mais mulheres do que homens no país. Então, mulher é um grupo vulnerável? É um grupo vulnerável, mas não é uma minoria. Vocês entendem como que a coisa funciona? Então, o conceito de grupo vulnerável é um conceito qualitativo. Você vai analisar o contexto social de desfavorecimento. E esse contexto social pode se dar tanto no aspecto quantitativo, e aí você enquadra a minoria e o grupo vulnerável no mesmo bloco. Agora, não necessariamente um grupo vulnerável será uma minoria. Tudo bem? Rafael? Bom, então você já falou que a mulher, o negro também é um exemplo de grupo vulnerável e não é uma minoria. Agora, eu quero um exemplo do que é uma minoria e um grupo vulnerável. Bom, os índios, por exemplo, que eu já mencionei, que é uma minoria e é um grupo vulnerável. A população de rua, por exemplo, os moradores de rua. Uma tristeza, uma tragédia, a pessoa não tem um lar para morar. É um exemplo de minoria e grupo vulnerável. Tá bom? Então, você precisa entender essa diferença. Vamos recapitular? Primeiro, minoria é um critério quantitativo. É número, numérico. Grupo vulnerável é um critério qualitativo. É análise social, análise subjetiva. Nem toda minoria precisa de proteção especial do Estado, de políticas públicas. Lembra sempre dos brasileiros que ganham mais de 100 milhões de reais por ano. É uma minoria? É uma minoria. Mas não precisa de uma dose especial. Não é um sujeito historicamente desprotegido.
Nem sempre uma minoria vai precisar de proteção especial do Estado. É possível que uma minoria seja, ao mesmo tempo, um grupo vulnerável. Mas nem todo grupo vulnerável é minoria. A gente constrói raciocínio dessa seguinte maneira. Nem toda minoria precisa de proteção especial. Pode ser que uma minoria seja grupo vulnerável. E nem todo grupo vulnerável é uma minoria. Não é um trava-línguas, não é para fundir a sua cabeça, é só para que você entenda. O examinador adora perguntar esse tipo de coisa. Essa distinção. Costuma falar que somente vai ser protegido minoria e grupo vulnerável. Não, pessoal, é minoria ou grupo vulnerável. Não é um conceito necessariamente atrelado, não é um conceito necessariamente aditivo. Tudo bem, pessoal? Então essa é a primeira distinção. E ainda assim, o fato de você proteger pessoas, grupos, etc., não fere a característica da universalidade dos direitos humanos. Uns exemplos aí para você colocar no seu material. Se você quiser colocar aí de legislações protetivas, por exemplo, dentro dessa ideia de proteção de minorias e grupos vulneráveis, você pode colocar o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, você pode colocar a Lei Maria da Penha, você pode colocar o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o Estatuto da Igualdade Social. Olha que interessante, são legislações setoriais, legislações que se destinam a proteger determinados setores da população brasileira. Vou repetir, Estatuto do Idoso. Você dá uma lida nessas leis para você ver. O que o Estatuto do Idoso faz? Faz uma proteção especial ao idoso. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que faz uma proteção especial à criança e ao adolescente. A Lei Maria da Penha, que protege a mulher, situação de violência doméstica e familiar. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor e o Estatuto da Igualdade Social. Todas essas legislações, insisto, legislações setoriais, não ofendem a característica da universalidade dos direitos humanos. Vamos para a lousa então, pessoal. Eu falei que nós tínhamos duas análises para trabalhar dentro dessa característica da universalidade. Bom, universalidade dos direitos humanos destinam-se a todos os seres humanos, independentemente de raça, cor, credo, ou credo é a mesma coisa que crença, tá bom, pessoal? Ou ideologia. Então, uma primeira análise que eu queria trabalhar com vocês é a diferença, né, entre minoria e grupo vulnerável. Isso nós já trabalhamos, só para a gente ter o nosso roteiro certinho. Pois bem, a segunda análise que você pode querer se fazer e pode aparecer na sua prova é a seguinte pergunta. Os direitos humanos. Olha que pergunta maluca. Os direitos humanos são extensíveis aos não humanos? Os direitos humanos são extensíveis aos não humanos? Rafael, o que você está querendo dizer? Você está ficando louco, né, Rafael? Bom, se os direitos humanos são direitos humanos, logo eles se aplicam aos humanos. Agora, eu posso trazer alguns dados para vocês, para ajudar vocês a refletirem. Se eu falar, por exemplo, que a Índia considera os golfinhos pessoas não humanas, no sentido de assegurar a dignidade da pessoa não humana, vocês acreditariam em mim? A Índia considera os golfinhos pessoas não humanas. Então eles dividem a dignidade da pessoa humana e a dignidade da pessoa não humana. A Índia considera os golfinhos pessoas não humanas. Se eu falar para vocês que a França e Portugal, os ordenamentos franceses, os ordenamentos francês e português, mediante alterações dos seus respectivos códigos civis, eles alteraram, os seus códigos para considerar os animais como seres dotados de sensibilidade. Olha que coisa legal, pessoal. Os animais não são mais objetos de direitos. Os animais são seres dotados de sensibilidade. A gente para analisar também que aqui no nosso ordenamento, o Supremo Tribunal Federal, o STF, no RE número 153531, RE número 153531, proibiu a chamada farra do boi. A gente parar para pensar que o mesmo STF, na ADI número 4.983 do estado do Ceará, o STF, na ADI número 4.983, 4983 do estado do Ceará, proibiu a vaquejada. Isso, inclusive, ensejou uma nova emenda constitucional, dizendo que se você utilizar animal para manifestação cultural, aí tudo bem, desde que não viole a integridade dos animais, né? Mas não vamos entrar
nessa digressão, porque ela remonta mais ao direito constitucional. Bom, o STF, na DI 4983 do Estado do Ceará, proibiu a vaquejada. A gente parar para pensar também que o mesmo Supremo Tribunal Federal, também na ADI número 1856, 1856, do Estado do Rio de Janeiro, declarou inconstitucional uma lei estadual que autorizava rinhas de galo. Rinhas de galo. Se a gente sabia que existe uma tese no Brasil chamada tese do direito animal, os animais, na verdade certos animais, como seres dotados, como seres sujeitos de direitos, também a Declaração Universal dos Direitos dos Animais de 1978, Declaração Universal dos Direitos dos Animais de 1978, também o ecocentrismo. Já ouviram falar no ecocentrismo, pessoal? Olha o tanto de informação nova que eu estou dando aqui para vocês. Nós tínhamos o teocentrismo, o Deus no centro das relações. Um Deus, né? No centro das relações humanas. Depois nós substituímos Deus pelo homem, o antropocentrismo, o homem no centro das relações humanas. E agora a gente fala no ecocentrismo, o meio ambiente, a natureza no centro das relações humanas, pautando todas as condutas humanas. Então, olha o tanto de manifestação que nós temos, a respeito de uma possível extensão dos direitos humanos aos entes não humanos. Vem aqui comigo, então. Rafael. Então, se aparecer na minha prova assim, ó, os direitos humanos são extensíveis aos não humanos? Os direitos humanos são extensíveis aos não humanos? Pessoal, qual que é a dica que eu dou para vocês? Se você estiver respondendo uma prova de direito ambiental ou uma prova de direito constitucional, você vai falar que não. Se isso aparecer em prova de direito constitucional e prova de ambiental, vai aparecer a seguinte pergunta. Por exemplo, vamos supor que apareça, ó, os direitos humanos são extensíveis aos entes não humanos? Você fala que não. Tá bom? Você vai falar que o conceito do direito constitucional brasileiro, do direito ambiental brasileiro, é que uma coisa são os direitos humanos voltados apenas para o homem. E outra coisa são os direitos relacionados ao meio ambiente, etc. Então, repito, prova de direito constitucional e prova de direito ambiental. Se perguntar, os direitos humanos são extensíveis aos entes não humanos? Você fala que não. Os direitos humanos são apenas aplicáveis aos entes humanos. Agora, se aparecer numa prova de direitos humanos, você pode falar que sim. Numa prova de direitos humanos, baseando-se nesse monte de casos que eu trouxe aqui para vocês, você pode falar sim que os direitos humanos seriam extensíveis aos entes não humanos, notadamente à natureza. Então aqui é uma divergência. Então você analisa qual que é a disciplina que você está respondendo. A dica que eu dou é essa. Analisa qual que é a disciplina que você está respondendo. Se for direito constitucional e se for direito ambiental, você fala que não. Fala sem medo. Direitos humanos não são extensíveis aos entes não humanos. Agora, se for prova de direitos humanos mesmo, a disciplina aqui que a gente está estudando, você pode falar que sim. Ok, pessoal? Beleza? Então a gente termina aqui mais um bloco de aulas a respeito das características dos direitos humanos. A gente volta daqui a pouquinho. Temos mais características para ver ainda. A gente está trabalhando com calma e dentro das características, vocês estão vendo, a gente não está se restringindo a trabalhar apenas teoria geral. Eu estou trazendo casos, contextos práticos dentro dessas características para a gente maximizar os nossos estudos no tempo que a gente tem aqui disponível. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela gentileza da sua atenção. Um grande abraço.